Meus queridos irmãos, irmãs, queridos amigos, amigas, esta é a terceira mensagem desta série, a história de Jó. Se Deus nos ama, por que sofremos? E eu quero iniciar esta terceira mensagem orando com você. Quero convidar você a orar comigo também, pedindo a Deus que nos ilumine a mim e ilumine a você. Para que possa eu comunicar a palavra de maneira precisa e preciosa, e você que possa ouvi-la de maneira profunda e clara. Eu desejo isso em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento em que podemos livremente abrir a sua palavra. Obrigado porque, embora o templo esteja fechado, a igreja não está fechada. Embora porque, num certo aspecto, estamos restritos às nossas casas, a palavra do Senhor não está restrita, a palavra do Senhor não está presa. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor continua livre e poderosa como sempre foi. Que nessa liberdade, nesse poder, a sua palavra possa nos atingir de maneira precisa e preciosa, de maneira profunda e clara nessa noite. Eu peço que seja assim em nome de Jesus, porque creio que pode ser assim. Amém, Senhor. Amém. Jó, capítulo 2, versículo 11. Eu vou fazer essa leitura inicialmente e depois, ao longo da mensagem, eu vou ler outros textos. Mas, inicialmente, Jó, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13. Eu vou ler e gostaria que você acompanhasse atentamente essa leitura, por favor. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois de 3 dias, se assentaram no chão com ele, e durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam que era grande o seu sofrimento. Amém. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Hoje eu quero conversar sobre esse tema, o qual eu proponho na forma de uma pergunta. Qual é a sua explicação para o sofrimento? Todos nós sofremos e todos nós sabemos que pior do que sofrer é sofrer sem termos uma explicação para o sofrimento. Então nós queremos, de todas as formas possíveis e imagináveis, descobrirmos uma explicação para o nosso sofrimento. Alguns perguntam por quê, outros perguntam para quê, mas todos querem uma explicação. Então eu quero, a partir dessa ideia, dessa angústia que sempre paira sobre nós, todas as vezes que nós ou pessoas que amamos enfrentam o sofrimento, eu quero então propor essa pergunta como tema da minha reflexão nessa noite. Qual é a sua explicação para o sofrimento? Para introduzir o assunto, eu quero contar uma história. E essa história é sobre um lendário rei da Frígia, um reino que ficava na Ásia Menor, mais ou menos hoje onde fica a Turquia. Esse rei morreu sem deixar herdeiro. Diante disso, alguns membros da sua corte foram consultar o oráculo para saber quem seria o sucessor do rei. E o oráculo anunciou que o sucessor chegaria à cidade num carro de bois. A profecia foi cumprida quando um camponês chamado Górdio foi coroado como rei. Para não se esquecer do seu passado humilde,
Górdio colocou a carroça com a qual ganhou a coroa no templo de Zeus e a amarrou com um nó a uma coluna. Nó este impossível de desatar e que, por isso mesmo, ficou muito famoso. Górdio reinou por muito tempo e quando morreu, seu filho Midas assumiu o trono. Midas expandiu o império. Porém, ao falecer, também não deixou herdeiros. O oráculo foi consultado novamente e dessa vez declarou que quem desatasse o nó de Górdio dominaria toda a Ásia Menor. 500 anos se passaram sem que alguém conseguisse realizar esse feito, até que em 334 antes de Cristo, Alexandre o Grande ouviu essa lenda ao passar pela Frígia. Intrigado com a questão, foi até o templo de Zeus observar o feito de Górdio. Após muito analisar, Alexandre desembainhou a sua espada, cortou o nó e resolveu o problema. Lenda ou não, o fato é que Alexandre se tornou o senhor de toda a Ásia, e não só da Ásia, de boa parte do mundo conhecido naquela época. É daí que deriva a expressão cortar o nó de Górdio, que significa resolver um problema complexo de maneira simples e eficaz. A história de Jó e também a nossa própria experiência de vida nos ensinam que o sofrimento humano é como um nó górdio, complexo, enigmático e difícil de desatar. E por isso mesmo, a exemplo de Alexandre, nós gostaríamos de desembainhar a nossa espada e cortá-lo. Ou seja, nós gostaríamos de ter uma explicação que desatasse o nó, uma explicação que justificasse de uma vez por todas o nosso sofrimento ou o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. No entanto, muitas vezes nós não temos uma explicação satisfatória para aquilo que está acontecendo conosco e muito menos para aquilo que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Mas como é muito difícil viver sem uma explicação para a nossa dor, se não somos nós, são as pessoas ao nosso redor que insistem em dar uma explicação. E geralmente essas explicações só pioram a nossa situação, ou só pioram a situação de quem sofre, principalmente quando são explicações dadas em nome de Deus ou para defender a honra de Deus diante do nosso sofrimento. No texto que eu li no início, Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11, os amigos de Jó ficaram perplexos quando se depararam com o seu sofrimento. O texto nos diz que eles vinham e à distância, quando olharam para Jó e viram todo o seu corpo carcomido por aquela doença e as suas feridas sangrando e Jó naquele estado deplorável, é dito que eles não disseram nada, eles não foram capazes de reconhecer sequer Jó. E então é dito que eles choraram muito. E eles ficaram então 3 dias sem conseguir se aproximar sequer de Jó. Depois de 3 dias é dito que eles que tinham vindo para consolá-lo não conseguiram dizer uma só palavra. Eles se sentaram com Jó e durante 7 dias e 7 noites permaneceram emudecidos. O sofrimento de Jó era tão profundo, mas tão profundo, que ninguém arriscou dizer uma só palavra, temendo que essa palavra ou essa, quem sabe, explicação para o sofrimento de Jó pudesse ser muito superficial se comparada à profundidade do seu problema, do seu sofrimento. Acontece que depois de 7 dias, como vimos na semana passada no capítulo 3 de Jó, Jó quebra o silêncio e Jó faz aquela oração de lamento contundente. Jó rasga o seu coração diante de Deus e Jó então quer entender junto com Deus o que está acontecendo com ele, porque ele não consegue ver nenhum sentido naquilo pelo que ele está passando. Ao ver o sofrimento de Jó, mas também ao perceber que Jó está se justificando diante de Deus,
que Jó está colocando em xeque a honra de Deus. Como pode Jó estar sofrendo sem ter merecido o seu sofrimento? Então os amigos não aguentam ver o sofrimento de Jó, e muito menos o sofrimento deles mesmos ante o sofrimento de Jó. E eles então, por causa disso, começam a falar. E aí eles falam com Jó. E a fala desses amigos vai do capítulo 4 até o capítulo 27. Como você pode ver aí na tela, são 3 amigos: Bildade, Elifaz e Zofar. E cada um deles fala e Jó responde. Primeiro Elifaz fala e Jó responde, Bildade fala e Jó responde, Zofar fala e Jó responde. E assim eles fazem 3 rodadas de discursos. E essas rodadas de discursos têm o objetivo de explicar para Jó por que ele está sofrendo. E quem sabe explicar para nós por que Jó está sofrendo. Antes, porém, de entrarmos nas explicações que os amigos dão para o sofrimento de Jó, eu quero tratar aqui com vocês 3 explicações, antes de entrar na 4ª, que é a explicação dos amigos de Jó. Eu quero dar 3 explicações que eu acredito serem aquelas explicações que nós mais oferecemos para o sofrimento, ou as explicações que nós mais ouvimos quando estamos diante de um sofrimento muito agudo. Quais seriam essas explicações? A primeira delas é que o sofrimento é um destino. O sofrimento é um destino. Essa é a explicação. Por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque esse é o seu destino. No mercado das explicações populares, essa tem um lugar de destaque. O sofrimento é um destino que você precisa viver. Isso está determinado para você. A partir dessa ideia, as pessoas dizem coisas como: nada acontece por acaso. Ou o que você tem de passar, ninguém passará por você. Ou então coisas do tipo: ninguém morre sem ser hora. Se morreu porque era o destino dessa pessoa. Ou ainda: todos nós temos um destino traçado. Faça chuva, faça sol, nós temos que viver aquilo que está determinado para nós e ponto final. Ora, eu até entendo as razões pelas quais as pessoas dão esse tipo de explicação para o sofrimento. É que elas precisam de alguma coisa no que se agarrar para suportar a sua dor. Mas como cristão, eu não posso concordar com isso. Porque, embora o sofrimento faça parte da vida e, portanto, estar vivo é estar sujeito ao sofrimento, em nenhum lugar a Bíblia nos diz que esta ou aquela pessoa está sofrendo ou está passando pelo que está passando porque esse é o destino dela. Nós cremos que Deus está conduzindo a história e conduzindo a história para um determinado fim. E isso está definido. Deus está conduzindo a história para um determinado fim. O fim que Ele quer para a história, que é a restauração de todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus e com a nossa participação. Mas a forma como nós participamos da história não está definida. O fim para onde Deus está conduzindo a história está definido. Mas a forma como nós vamos tomando parte nessa história, isso não está definido. Do ponto de vista cristão, não existe destino. Destino traçado para as pessoas. A nossa vida é uma construção com Deus ou longe de Deus. Mas é sempre uma construção. Se houvesse destino traçado, a nossa vida seria uma farsa, não seria uma realidade. Estaríamos apenas cumprindo um papel que estava traçado para nós. Nós não faríamos escolhas reais na vida. Então, se realmente queremos uma explicação para o sofrimento nosso, ou das pessoas que amamos, ou das pessoas que nos cercam, nós precisamos buscá-la em outro lugar. Então a primeira explicação mais comum para o sofrimento é essa, que o sofrimento é um destino. A segunda explicação é que o sofrimento é um plano de Deus. E aqui nós precisamos prestar muita atenção, porque essa é uma explicação muito perigosa. Porque
muitas vezes muitos cristãos dão essa explicação e às vezes se baseiam em versículos bíblicos normalmente tirados de seu contexto para dizer que o sofrimento pelos quais as pessoas estão passando é um plano de Deus. Então eu quero contar uma história, porque eu acredito que as histórias têm um poder muito grande de comunicar as verdades de forma muito profunda. Essa história está num livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem. Há Pessoas Boas. Ela foi escrita por um rabino chamado... esse livro foi escrito por esse rabino Harold Kushner, e nesse livro ele conta essa história, que é a história de um farmacêutico. Ele era sócio numa farmácia, e quando ele se tornou sócio da farmácia, aquele seu amigo, que já era dono antes dele, disse: olha, tome muito cuidado, porque essa farmácia já foi assaltada várias vezes por delinquentes, geralmente são jovens que fazem pequenos roubos para comprarem drogas, mas eles são muito violentos. Ok, então o amigo, que se chamava Ronald, aceitou o conselho e ficou atento. Infelizmente não demorou muito para que um delinquente aparecesse ali para fazer o seu assalto, fez o assalto, e o Ronald não estava em hipótese nenhuma disposto a se ferir por causa da féria do dia. Então ele estava disposto, de mãos levantadas, a deixar o bandido levar o dinheiro. Mas quando ele vai em direção à caixa registradora, ele tropeçou num fio. No que ele tropeçou num fio, ele abriu os braços e foi caindo em direção ao bandido. O bandido, achando que ele estava tentando fazer alguma coisa contra ele, não teve dó. Atirou e saiu em disparada. A bala atravessou o abdômen de Ronald e se instalou na sua coluna. Isso fez com que ele se tornasse tetraplégico. Isso fez com que ele se tornasse paraplégico. Alguns amigos apareceram, tal como os amigos de Jó, para consolar, para se solidarizar com Ronald e consolá-lo. E uns disseram: olha, Ronald, eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Outros disseram: olha, as pesquisas estão avançando, especialmente as pesquisas com célula-tronco, e pode ser que a ciência dê um jeito nessa sua situação, então tenha esperança, não desista. Outros ainda disseram para ele: aceite isso, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Se você não aceitar, como é que você vai viver daqui para frente? Você precisa continuar vivendo. Então aceite o que aconteceu com você. Isso acontece, por acaso, aconteceu com você, poderia ter acontecido comigo. Mas aí teve um amigo, o rabino Kushner, nos conta isso nessas palavras que eu faço questão de ler aqui para vocês. Houve um amigo de Ronald que extrapolou ao dar a sua explicação para o sofrimento, e aí explica aquele sofrimento como um plano de Deus. Ele disse o seguinte: olha, Ronald, eu tenho que acreditar que tudo que acontece na vida tem um propósito, é um plano de Deus. De uma forma ou de outra, tudo que acontece conosco visa o nosso bem. Encare dessa maneira. Na verdade, veja bem, você sempre foi um cara um tanto presunçoso, popular com as garotas, comprava carros diferentes, estava sempre se dando bem. E você era sempre confiante de que ganharia muito dinheiro. Então, você nunca realmente teve tempo para olhar para quem vinha atrás de você. Talvez esse acidente seja uma forma de Deus te ensinar uma lição, uma maneira de Ele te ajudar a prestar mais atenção aos outros. Ou quem sabe seja uma forma de Deus quebrar o seu orgulho, te purificar da embriaguez que o sucesso traz. Com certeza, depois desse acidente, você vai aprender a ser uma pessoa melhor. Que consolo, não é mesmo? Qual é o problema básico desse raciocínio? O problema básico desse raciocínio é que aqui a pessoa está mais preocupada em defender a Deus
do que em consolar a pessoa que está sofrendo. E infelizmente, esse tipo de explicação para o sofrimento está muito comum. Ou melhor, é muito comum no diálogo entre uma pessoa que vem para consolar e aquela que está sofrendo. É claro, é óbvio que determinado sofrimento pode ser, ou pode se tornar, melhor dizendo, um aprendizado para nós. Claro, Deus pode usar um determinado sofrimento para nos ensinar coisas preciosas sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre Ele. Porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas veja bem, dizer que Deus age em todas as coisas que estão acontecendo para o bem é muito diferente de dizer que Deus está por trás de todas as coisas que nos acontecem, especialmente aquelas que são sofrimentos atrozes. Afirmar que foi Deus quem enviou o sofrimento, ou que envia toda forma de sofrimento, com o propósito de nos ensinar alguma coisa, simplesmente não dá para aceitar isso. Sabem por quê? Porque Deus é muito inteligente, Deus é muito criativo, portanto Ele não precisa esmagar a nossa vida, de forma que só no final, aquele restinho que sobre, ou que venha a sobrar de nós, possa aprender uma lição preciosa que Ele queira nos ensinar. Deus não precisa fazer isso. E normalmente Deus não faz isso. Deus não está por trás das tragédias e por trás das atrocidades que nós vemos acontecendo nesse mundo. Além do mais, a Bíblia afirma contra essa ideia de que o sofrimento é um plano de Deus, que Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito, de acordo com Romanos 8, é que sejamos o mesmo tipo de pessoa que Jesus foi. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Portanto, Deus não tem necessariamente um propósito escondido em cada situação, em cada circunstância que acontece. Aliás, muitas das coisas que acontecem conosco e que acontecem no mundo não são coisas que Deus desejava ou desejaria que acontecessem. Então não dá para aceitar essa explicação de que o sofrimento é um plano de Deus. Uma terceira explicação é que o sofrimento é um privilégio. Essa fala já é por si só uma contradição de termos. Para te mostrar que é uma contradição, eu vou contar uma outra história. Essa história é da escritora Harriet Sarnoff, relatada em seu livro O Pai Desolado. Ela conta uma experiência própria que ilustra muito bem esse ponto. Segundo ela, o seu filho adolescente foi submetido a uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco e morreu durante o procedimento. Então o seu pastor, muito bem intencionado, não gosto nem de me imaginar na pele dele, mas muito bem intencionado, tomou-a pelo braço e lhe disse: olha, Harriet, eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas sei também que você se sairá bem, porque Deus nunca nos manda um fardo superior às nossas forças. Deus só permitiu que isso acontecesse com você, porque Ele sabe que você é forte o bastante para suportá-lo. Ao ouvir isso, Harriet disse ao seu pastor: então, se eu fosse uma pessoa fraca, o meu filho ainda estaria vivo? É isso que você quer me dizer? Percebe? Veja, essa ideia de que o sofrimento veio porque você é uma pessoa forte o suficiente para suportá-lo e que, portanto, você deveria se sentir um privilegiado por ser considerado forte aos olhos de Deus, não se sustenta por si só. Essa ideia se contradiz, porque ao invés de eu me sentir forte, eu me sinto culpado com essa ideia, ou a partir dessa ideia. E ainda eu vou me perguntar, com certeza, se eu estiver sofrendo e alguém disser para mim algo nesse sentido.
Será que se eu fosse mais fraco, o meu sofrimento seria evitado? E nesse caso, o que significaria ser mais fraco? Ser fraco é ser um alcoólatra? Ser fraco é ser um mau caráter? Ser fraco é ser um irresponsável para com a minha família? Se eu fosse tudo isso, eu seria considerado como um fraco aos olhos de Deus, e aí Ele me pouparia do sofrimento, ou no caso daquela mãe, teria poupado o seu filho do sofrimento? Mas aí você pode perguntar, mas pastor, não tem um versículo na Bíblia que Deus diz que não nos dá um sofrimento maior do que aquele que a gente pode suportar? Aí eu tenho que responder a você o seguinte, que se você estivesse se referindo à primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a resposta é não. Não tem um versículo na Bíblia que diga nada sobre isso. O que Coríntios capítulo 10, versículo 13 nos diz é o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O texto nos fala de tentação e não de sofrimento. E aí então temos a quarta explicação. A quarta explicação. A primeira é que o sofrimento é um destino. A segunda é que o sofrimento é um plano de Deus. A terceira é que o sofrimento é um privilégio. E a quarta explicação é essa. É que o sofrimento é uma punição. O sofrimento é uma punição. Eu ouvi mais de uma vez as pessoas dizerem, nesse momento de pandemia pelo qual nós estamos passando, que muito provavelmente essa pandemia pela qual a humanidade está passando, essa pandemia que veio sobre a humanidade, é na verdade uma forma de Deus punir a humanidade pelas atrocidades que a humanidade tem cometido. Veja, essa explicação do sofrimento como punição, ou em outras palavras, essa explicação de que quem sofre, sofre porque está em dívida com Deus, ou com as pessoas, ou com a vida, e em alguns casos, para algumas pessoas isso inclui vidas passadas, talvez seja a explicação que mais comumente é oferecida para o sofrimento. De todas as explicações que eu mencionei, essa é a que mais nos interessa aqui. Porque é justamente essa a explicação que os amigos de Jó dão para o seu sofrimento. E eu diria, inclusive, os amigos da onça de Jó dão para o sofrimento pelo qual ele está passando. Quando Jó fez aquele lamento contundente, sem meias palavras, aquele lamento em que ele fala para Deus o que está no seu coração e não o que ele gostaria que estivesse no seu coração, os amigos se sentiram ofendidos na sua espiritualidade, eles se sentiram ofendidos na sua crença, eles então se viram na obrigação de falar alguma coisa. Mais do que isso, eles se viram e se sentiram na obrigação de explicar o sofrimento de Jó. E ao explicar esse sofrimento, eles querem acusar Jó e defender Deus. Eles apresentam o sofrimento como uma punição de Deus por alguma falha que Jó tenha cometido. A explicação que eles vão dar, como eu mencionei, vai do capítulo 4 ao 27. Como já disse, então eles vão se alternando, mas como essa parte do livro é muito grande, do capítulo 4 ao capítulo 27, eu escolhi alguns textos, apenas 4 porções aqui em toda essa parte do capítulo 4 ao 27, para mostrar para vocês. Então eu quero mostrar primeiro a tese dos amigos de Jó. Quero mostrar então qual é a tese, o que é o núcleo da argumentação que eles fazem a respeito do sofrimento de Jó. Como é que eles explicam o sofrimento de Jó? E a tese está baseada em 2 premissas, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira é essa: a maldição dos ímpios. A maldição
dos ímpios. Eles mostram o tempo todo, tanto Elifaz quanto Bildade, quanto Zofar. Eles vão trabalhar o tema da maldição dos ímpios. Os ímpios, no final das contas, não se dão bem. Eu escolhi a porção de Jó, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 20. Jó, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 20. Acompanhem, por favor. A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada da sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece, e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha pega o seu calcanhar, o laço o prende firme, o nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho, terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera de sua queda e consome partes de sua pele. Preste atenção que aqui eles não estão mais só falando do sofrimento do ímpio, mas ele começa a associar esse sofrimento pelo qual o ímpio está passando com o próprio sofrimento de Jó. Vejam como Jó está representado aqui. Ele diz assim, que a calamidade tem fome de alcançá-lo, versículo 12, e a desgraça está à espera de sua queda, e consome partes de sua pele. Veja bem, o primogênito da morte devora os membros do seu corpo. É o que está acontecendo com Jó. O seu corpo está se despedaçando, se esfarelando, se esfacelando. Ele é arrancado da segurança de sua tenda. Ele não tem mais bens, a sua segurança se foi. E o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, o fogo que consumiu os seus animais. Espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra. O nome não tem em parte alguma. Ele é lançado da luz para as trevas. Jó, aquele que estava na luz, agora lançado nas trevas. Jó está aqui sendo apresentado pelos seus amigos ou sendo condenado como um ímpio. Veja bem, o versículo 19 não deixa dúvida disso. O ímpio é assim, Jó. Ele não tem filhos, nem descendentes entre o seu povo. Não é esse o seu caso também, Jó? Parece que você não tem filhos, não é mesmo? Quer dizer, não tem mais, né? Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. E o quê? Geralmente o ímpio era admirado, mas agora ninguém mais o admira. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. Lembre-se que lá no início a Bíblia diz que não há ninguém mais rico do que Jó no Oriente. Percebam que aqui eles estão mostrando o sofrimento do ímpio como um sofrimento merecido. Eles estão falando sobre a maldição do ímpio. E ao fazerem isso, eles estão dizendo: Jó, você é como um deles. Você é como um deles. Mas além de falar da maldição do ímpio, eles falam sobre a bênção do justo. E para isso eu vou convidar você a ler o capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 19. Capítulo 11, do versículo 13 ao 19, diz o seguinte: olha, Jó, alguma coisa você deve ter feito. Você está agindo como um ímpio. Você está recebendo aquilo que os ímpios recebem. Mas é bem verdade que quando a pessoa se arrepende, ela tem a bênção dos justos. Tem a bênção dos justos. E aí então diria para você o seguinte, Jó, versículo 13 do capítulo 11. Se você lhe consagrar o coração, no caso a Deus,
Se você estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. É isso que eles estão dizendo. Os justos têm a sua maldição merecida, e os ímpios têm a sua bênção merecida. Quero chamar a sua atenção para essa explicação simplista que os amigos de Jó estão dando para o profundo sofrimento pelo qual ele está passando, para defender a espiritualidade que eles praticavam e para defender a honra de Deus que na visão deles estava ameaçada por causa do sofrimento de Jó e por causa das coisas que Jó estava dizendo. Então eu queria que você observasse mais uma vez aí na tela a tese dos amigos. A tese dos amigos é esta: o justo recebe o bem e o ímpio recebe o mal. Existe uma ordem no mundo. Deus criou o mundo de maneira ordenada. Se você for justo e se adequar a essa ordem que Deus criou para o mundo, você então fizer o bem, você vai receber o bem. Agora, se você quiser se insurgir contra a ordem que está no mundo, e você quiser viver como um ímpio e praticar a impiedade, você vai receber o mal. Essa é a tese dos amigos. Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. Agora olhe a defesa de Jó. Em sua defesa, Jó está dizendo algo muito interessante, e para isso eu chamo a sua atenção. Porque embora Jó não concorde com os seus amigos, de alguma maneira Jó está sendo influenciado por esse pensamento também. Olha aí na sua tela que na visão de Jó, embora essa tese possa ser verdadeira, de que você faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal, no caso dele, essa tese não se confirma. No caso dele, essa tese não está funcionando. No caso dele, esse jeito de entender a vida e esse jeito de entender o sofrimento não correspondem à realidade. Então Jó vai mostrar uma resposta para os seus amigos, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou um justo e estou recebendo o mal. Então essa tese é furada. E essa tese é furada porque ela não se confirma na minha experiência, e quando eu olho também a experiência de muitos ímpios, eu percebo que essa tese também não se confirma. E eu vou ler 2 textos para mostrar então essa visão de Jó, que na sua experiência a tese dos amigos não se firma, e nem na experiência comum das pessoas. Eu vou ler primeiro Jó capítulo 12, versículo 4 e versículo 6, vejam bem o que nos diz aí a palavra de Deus. Jó falando dele, veja: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que não pode ser acusada de nenhum mal habitualmente praticado. Eu, Jó, íntegro e irrepreensível. Portanto, ele se coloca na categoria do justo. Tornei-me um objeto de riso. Aí ele diz o seguinte: então na minha vida, esta tese de vocês, meus amigos, não se confirma. Mas quando eu olho a experiência comum também das pessoas, de que todo ímpio recebe o fruto da sua impiedade, eu não vejo se confirmar essa tese também. Versículo 6, ele diz o seguinte: as tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus nas mãos, ou seja, aqueles que são idólatras, estão seguros. Como isso pode acontecer? Faça o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal. Na minha experiência isso não se confirma, e na experiência no geral das pessoas, na experiência comum das pessoas, isso também não se confirma.
Essa tese de vocês é furada. Capítulo 9, versículo de 21 a 24. Diz o seguinte: conquanto eu seja íntegro, Jó falando de novo, já não me importo comigo. Eu desprezo a minha vida. Veja bem, eu sou íntegro. Mas por que ele está dizendo eu desprezo a minha vida? Porque a tese dos amigos não está se confirmando. E ele também já acreditou assim: faça o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal. Mas isso não está funcionando mais. Ele diz assim, versículo 22, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele, e aí, aqui é sério, porque Jó vai dizer o seguinte: acho que Deus está sendo injusto, porque ele destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desesperado. Ou melhor, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. E aí Jó diz assim: se não é ele, quem é então que está fazendo isso? Se é Deus quem distribui a bênção e a maldição, por que eu vejo eu, sendo justo, recebendo a maldição do ímpio, e vejo muito ímpio recebendo a bênção que deveria ser destinada aos justos? Por que isso está acontecendo? Então veja bem, se o sofrimento não pode ser explicado completa e satisfatoriamente, como um destino, como um plano de Deus, como um privilégio e como uma punição, nós temos que admitir que não há uma explicação plausível e satisfatória para o sofrimento? Ou nós podemos tentar elaborar uma outra resposta para aquela pergunta que eu propus no início: qual é a sua explicação para o sofrimento? Se a sua explicação é uma dessas que eu apresentei, eu estou tentando te dizer que essa não é a melhor explicação em hipótese alguma. Mas será que existe uma outra explicação? Eu penso que podemos dar uma explicação não definitiva, mas, a meu ver, mais satisfatória do que essas 4 que eu apresentei até aqui. E essa explicação envolve 3 palavras: pecado, liberdade e mistério. Pecado, liberdade e mistério. Comecemos com a primeira palavra, pecado. Do ponto de vista bíblico, na raiz de todo o sofrimento humano está uma coisa que Deus chama de pecado. O pecado, de acordo com a Bíblia, não é meramente um ato. Antes de tudo, o pecado é um estado de desconexão com Deus. Lá no início, o ser humano optou por viver desconectado de Deus. Optou por uma vida independente de Deus. Portanto, o mundo que o ser humano criou é um mundo desconectado de Deus, nas suas mais amplas formas e camadas. Todas as formas de violência, todas as formas de corrupção, todas as formas de injustiça, todas as formas de maldade e, preste atenção, muitas formas de sofrimento são fruto dessa desconexão com Deus, são fruto do pecado. Mas veja, não pecado como ato, mas pecado como um estado de desconexão com Deus. Quando a pessoa está num estado de desconexão, é que ela pratica atos que desagradam a Deus, atos que são considerados atos pecaminosos ou atos de desobediência a Deus. O pecado abriu as portas para o sofrimento, e o sofrimento não vai cessar. O sofrimento vai permanecer até que Deus restaure completamente todas as coisas e restaure a conexão de todas as pessoas e de todas as coisas com Ele através de Cristo Jesus. E aí talvez você me diga assim: tá bom, pastor, isso que você está dizendo explica como que o pecado entrou no mundo, ou melhor, isso explica como que o sofrimento entrou no mundo. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Mas o pecado não explica por que eu estou sofrendo, ou por que pessoas que eu amo estão sofrendo, ou por que pessoas que eu quero tanto bem, ou que considero como pessoas inocentes, estão sofrendo tanto.
E aí então nós temos que ir para a segunda pergunta, a segunda palavra dessa explicação que eu estou oferecendo a você sobre o sofrimento. E a segunda palavra é liberdade. Consideramos a palavra pecado, agora consideremos a palavra liberdade. Eu e você sofremos porque eu e você somos livres. Como assim? Deus nos criou como seres livres, isto é, os nossos atos sempre têm consequências. É claro que Deus poderia ter criado um mundo em que, quem sabe, Ele corrigisse o tempo todo as consequências de nossas escolhas erradas. Por exemplo, se uma pessoa decidisse pular de um prédio de 5 andares, Deus poderia fazer o chão onde a pessoa fosse cair se tornar uma grande cama elástica. Ou se alguém decidisse dar um tiro debaixo do queixo, Deus poderia fazer o projeto se tornar um brigadeiro. Ou ainda, se alguém decidisse acertar a cabeça de uma outra pessoa com um pedaço de madeira maciço, Deus poderia fazer o crânio se tornar uma peça de bronze, ou a madeira se tornar um pedaço de espuma. Deus poderia fazer tudo isso, mas Ele não faz. E não faz porque isso acabaria com a nossa liberdade. Os nossos atos nunca teriam consequências reais. Para que a nossa liberdade seja real, nós precisamos estar submetidos a leis fixas. É claro que algumas vezes, alguns milagres acontecem. E quando um milagre acontece, isso significa que uma lei fixa da natureza ou da vida foi suspensa ou foi modificada. Ou então foi até quebrada, de alguma maneira, ainda que momentaneamente. Mas justamente porque isso é algo que não faz parte do cotidiano, é que o milagre acontece só de vez em quando. O milagre é coisa rara. Aí você pode dizer, então Deus nos fez livres, livres inclusive para praticar o mal. Livres para provocar tanto o nosso sofrimento quanto o sofrimento do outro. Certo? Eu entendi, pastor Edson. O pecado explica como o sofrimento entrou no mundo. E a liberdade que o ser humano tem para agir explica muito que muito do nosso sofrimento é fruto de nossas ações ou da ação de alguém. Mas pastor, nem o pecado nem a liberdade explicam por que determinados sofrimentos que não foram diretamente provocados acontecem. Você poderia perguntar. E você poderia prosseguir, exemplificando. Qual é a explicação para algumas síndromes que atingem crianças ainda em processo de gestação? Nesse caso, o pecado não está necessariamente envolvido e a liberdade não está necessariamente envolvida. Porque o mesmo tratamento para tratar ou aplicado para tratar um mesmo tipo de tumor maligno surte efeito e surte o efeito esperado em uma pessoa e em outra não? Ou porque um pesquisador genial que poderia trazer tantos benefícios para a humanidade com o seu trabalho, morre aos 28 anos de idade de um mal súbito? Porque no meio de 100 pessoas, aquele raio, num dia de chuva, atingiu exclusivamente o meu filho de maneira fulminante? Porque as catástrofes naturais dizimam a vida de milhares de pessoas? As perguntas poderiam ser multiplicadas. Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Isso nos leva então à nossa terceira palavra: mistério. Pecado, liberdade e mistério. Essas três palavras precisam ser consideradas se quisermos dar uma explicação minimamente satisfatória e plausível para o nosso sofrimento e para o sofrimento que vemos no mundo. Agora, quando tratamos de entender o sofrimento e levamos em conta a palavra mistério, nós temos que entender
o que nós estamos chamando de mistério. Nós estamos acostumados com a ideia de mistério tal como ela nos é apresentada nos filmes e nas novelas. Mistério é simplesmente uma coisa que está oculta, mas que vai ser revelada no final. Num filme, numa novela, por exemplo, numa série, alguém foi assassinado ou um grande roubo foi cometido e ninguém sabe o que aconteceu. Vários suspeitos são levantados e cria-se então um clima de mistério ali, uma trama que prende a atenção e no final tudo é revelado. E quando se descobre o assassino, ou quando se descobre o autor do roubo, todo o mistério se esvai. Mas não é isso que a Bíblia chama de mistério. A Bíblia tem outra concepção de mistério. Não é mistério nesse sentido popular. E é no sentido bíblico que eu estou usando a palavra mistério aqui. Na Bíblia, você sabe que está diante do mistério quando uma pergunta te leva a outra pergunta. Ou melhor, você sabe que está diante de um mistério quando uma pergunta te leva a uma resposta, mas a resposta à primeira pergunta te leva a uma segunda pergunta, que te leva a uma segunda resposta, que te leva a uma terceira pergunta, e assim por diante. Por exemplo, a Bíblia afirma que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Para que nós tenhamos vida e vida eterna. Então veja bem, Deus deu o seu Filho para cada um de nós. Entregou o seu Filho pela humanidade. Aí a gente pode perguntar, por que Deus deu o seu Filho? Resposta, porque Deus amou o mundo. Mas por que Deus amou o mundo? Porque Deus é amor. O que significa afirmar que Deus é amor? Significa que o amor é a essência do seu ser. Então todo mundo que ama tem um pouco do ser de Deus dentro de si? Sim, a experiência de amor é também uma experiência de Deus. Então, se uma pessoa aprendesse a amar a Deus como Deus nos ama, ela não precisaria mais de Jesus? Jesus seria desnecessário? Veja, uma pergunta profunda leva a uma resposta profunda que te leva a outra pergunta mais profunda que te leva a uma outra resposta mais profunda ainda. Isso é mistério. Na relação com Deus, quanto mais avançamos, mais envolvidos nós estamos no mistério. É como mergulhar numa piscina procurando o fundo sem nunca o encontrar. Quando estamos diante do sofrimento, em última instância, nós estamos diante do mistério. Então, pastor Edson, você está dizendo que, no final das contas, a resposta para o sofrimento é aceitar o mistério? Temos que aceitar, é um mistério e ponto final? Bem, eu estou dizendo algo mais do que isso. Eu estou dizendo que o sofrimento tem a ver com pecado, tem a ver com liberdade. E sim, em última instância, tem a ver com mistério. Mas aí você pode perguntar, mas não tem uma boa notícia, pastor Edson? Não tem uma boa notícia? Eu tenho que viver sem nenhuma segurança no meio do meu sofrimento? Simplesmente entender que o pecado me trouxe até aqui, que a liberdade me trouxe até aqui e que agora eu estou diante do mistério e tenho que caminhar no escuro no meu sofrimento? Não. Tem uma boa notícia. E a boa notícia é que não estamos apenas diante do mistério do sofrimento. Nós estamos diante e dentro do mistério de Deus também. E o mistério de Deus é maior que o mistério do nosso sofrimento. O sofrimento é um mistério finito. Deus é um mistério infinito. E esse Deus infinito está misteriosamente presente em nosso sofrimento. E Ele vai mostrar isso a Jó e a nós no momento oportuno. Que Deus nos abençoe. Amém.